A paz, meus irmãos, a paz do Senhor, você professor, aluno que está nos ouvindo agora em mais um episódio do podcast EBD em Síntese Podcast. Hoje na lição número 10 da lição de Juvenis, com o tema Uma Carta para Você. Hoje nós vamos começar a tratar das cartas escritas, das epístolas do apóstolo João, o presbítero João. E para me acompanhar, eu tenho aqui o presbítero Otoniel, que está comigo aqui. Amém. A paz do Senhor, presbítero Otoniel. Paz do Senhor, professor Reinaldo. É uma satisfação imensa estar com vocês hoje aqui, né? Também estamos no EBD em Síntese Podcast, na lição também de Juvenis, só Uma que em outro bênção. grupo, e hoje estamos aqui para cooperar juntamente com os irmãos. Amém. Fico muito feliz porque eu estou aqui ladeado com um irmão da minha... um irmão de congregação, né? Em que pese Amém. presbítero, né? Mas meu irmão da Não, congregação, irmão em Cristo, com irmão até de certeza. profissão, né? Mesma É, profissão. E de é, forma que eu fico muito feliz e é uma grande satisfação tê-lo comigo hoje aqui neste episódio. E amém. epístola, a primeira epístola do apóstolo João, ele escreve esta carta para algumas igrejas ali que estão na Ásia Menor, e o foco principal dessa epístola, no primeiro momento, é apresentar a natureza de Deus e o pecado humano, apresentar Jesus Cristo na vida diária do cristão, apresentar a primazia do amor, a confiança no povo de Deus. Então, veja que é um mix, não é, presbítero Otoniel, Uhum. professor Otoniel? Porque a Isso, gente isso. tem um prólogo um tanto teológico, um tanto que esclarecedor, até porque aquela igreja sofria com investidas é, dos... eram maioria de povos judeus convertidos, Uhum. a igreja era composta, mas sofria bastante com a questão dos gnósticos. Então, ele Isso. precisa começar essa lição alertando, voltando, na verdade, os olhos para João 1, o Evangelho de João. Há uma semelhança muito grande com o Evangelho de João, capítulo 1, com Gênesis 1 e 2. Há uma semelhança também muito grande com Provérbios 8, a ideia do Cristo como Deus, né? E Uhum. não só a sua necessidade, não só a parte da sua união hipostática humana, mas também divina, mostrando que ele sim era o Filho de Deus. E pelo pecado temos a confissão, e pela confissão dos pecados nós temos o perdão, e também mostra Cristo como nosso advogado. É de suma importância que você, professor, você, aluno, antes de ministrar essa aula, passe uma lida, pelo menos, no capítulo 1 e 2 de 1 João. Presbítero Isso. Toniel, então nós temos Uhum. aqui esse primeiro ponto da nossa aula, que vai ser trazer essa introdução à epístola. Quais as suas orientações que você acha que o professor deve se atentar? Porque, assim, o professor que está em casa nos ouvindo já tem a lição. Então, quais seriam os Isso. pontos que o senhor acha relevantes para dar ênfase, ou então pontos a serem adicionados? De forma introdutória, vale deixar claro aqui que, como você já iniciou dizendo, é interessante que o professor faça uma introdução da própria epístola do apóstolo João, né? Informar que essa epístola, de fato, ela foi escrita pelo apóstolo João. E por que estou dizendo isso? Porque há um grande debate nos círculos. Não se tem dúvida da autoria de João, tanto do evangelho como também das epístolas. Porém, ainda, principalmente de vertentes mais liberais, quando chamamos de liberais, estamos referindo-nos àquela teologia liberal relacionada, que iniciou-se ali com a ideia justamente de desfazer das questões relacionadas ao que a gente chama de milagre,
aquilo que nós chamamos da manifestação de Deus na própria história e fica apenas com aquilo que seria o histórico. Então, de uma forma bem resumida, essa teologia liberal vai tirar justamente essa questão do milagre em si. Um exemplo claro é quando falamos do nascimento virginal de Jesus. O nascimento virginal é apenas uma história criada, entre aspas, né, por pessoas lá que moraram na região da Galileia, ou seja, não dá ênfase naquilo que seria um milagre. Então, esses teólogos também eles trazem a ideia do que seria o João não seria realmente o propriamente João, o apóstolo. Inclusive, dizem que devido ao estilo, a forma dele falar, apresentar Cristo como Logos, isso não era uma forma de um judeu se apresentar, era mais helenístico. Porém, é consenso, não só pela igreja em si, mas aqueles que chamamos de pais apostólicos, como Irineu, Policarpo, eram pessoas, inclusive Policarpo era bem próximo do apóstolo João, inclusive considerado também como discípulo do apóstolo João, atesta que esta epístola, ela de fato refere-se ao próprio apóstolo João. O próprio apóstolo João utilizou-se da sua sabedoria e inspiração de Deus para escrever não só o evangelho, como também as epístolas. E por que estou falando juntamente com o evangelho? Porque a forma e o estilo, o gênero que João utiliza são muito semelhantes, não só da epístola, mas também do evangelho. Por isso que não podemos desassociar. Um exemplo claro é que em toda a epístola, na primeira epístola de João, em toda a epístola você vai encontrar, quando João fala sobre o crer, por exemplo, essa forma verbal de crer, ou crer, o termo crer, né, que o grego traz como pisteo, crer. Essa forma verbal, João utiliza no evangelho, ali 100 vezes utiliza a palavra crer, e fé no evangelho não utiliza nenhuma. Mas na epístola, ele utiliza 9 vezes a palavra crer, né? E fé, então seria o substantivo aí, ele não utiliza uma vez só. Ou seja, por que isso é importante o professor falar na sala de aula no domingo? Porque ele faz uma comparação e demonstra que o mesmo autor da Epístola de João é o mesmo autor do Evangelho que leva seu próprio nome. Inclusive, ele, como você falou no início, ele inicia demonstrando essa humanidade, o que chamamos do que, vamos dar entre aspas aqui, né? O Jesus histórico. Ele apresenta Jesus como uma pessoa real, de carne e osso humana, isso para demonstrar sua natureza. E como você frisou no início, aquilo que chamamos aqui em teologia de união hipostática, né? E as duas naturezas de Cristo, chamada de teantrópica, essas naturezas unidas em uma só pessoa, e João deixa claro isso, que ele não só é Deus, como também é homem. Inclusive, no primeiro capítulo do versículo 1, já no prólogo ali no início, ele fala, na introdução, é muito semelhante ao que tem no Evangelho. Na primeira epístola, ele inicia se dizendo dessa forma, o que vimos com os nossos olhos, que temos contemplado, nossas mãos tocaram na palavra da vida. Ou seja, ele fala de apalpar. Então ele apresenta o que chamamos de Jesus histórico, Jesus que de fato viveu, Jesus homem. Isso é importante demonstrar porque fala da sua humanidade, sem deixar de lembrar que ele também identifica Jesus como esse ser divino, como um ser divino, ou seja, sendo o próprio Deus. Então, de forma geral, é importante trazer esses aspectos para demonstrar como é que deve se analisar, demonstrar para o aluno, para que o aluno se situe, certo? Se situe realmente no lugar onde ele está, o motivo de João ter escrito, certo? É uma carta, mas a forma dele escrever não é no estilo grego, vamos assim dizer, né? Helênico, porque você nota que não, observe que não tem um nome, ele não cita seu nome no início da carta, que era uma forma helênica de se escrever, como Paulo faz, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, João não faz isso. Então, a ideia de João aqui é justamente trazer essa visão, defendendo a fé, por causa da ideia do chamado gnosticismo, né, como você falou. E, na verdade, era uma forma de gnosticismo, que havia várias formas do que chamamos de gnosticismo. Aí o professor, daqui para lá, né, no domingo amanhã, hoje mesmo, pode analisar, e no domingo, na semana, se você estiver assistindo no sábado, no domingo você vai analisar isso aí, vai fazer essa pesquisa, mas com certeza você deve estar assistindo agora aqui no início da semana, você pesquisa as formas de gnosticismo que havia na época do apóstolo João, certo? E em especial aqui negava-se a humanidade e pregava-se a questão relacionada apenas ao saber,
né? Ou seja, de uma forma geral, o professor, eu acredito, o professor Reinaldo, que ele deve atentar justamente para esses pontos e trazer realmente a história relacionada à ideia da carta, o motivo de ter sido escrita, e também trazer esses pais apostólicos, como falei, né, pais da igreja, como chamamos também, para identificar justamente como foi que eles entenderam e eles afirmaram, como Papias, por exemplo, é outro que identifica João como autor tanto do Evangelho como das cartas. Então isso é importante para deixar as coisas claras e não haver dúvida alguma relacionada à própria epístola e autoria do apóstolo João. Eu acho que é porque tem alguns gnósticos ainda hoje vivendo entre nós, né? Então nós precisamos ainda. O liberalismo teológico é muito perigoso, É, porque ele vai fazer uma crítica baixa do que já foi ampla. Os próprios pais da igreja, eles já referendavam e formaram o cânon bíblico como nós temos uhum, hoje, também com o auxílio do nosso querido Lutero, nosso irmão Lutero. Então, uhum, a alta crítica que foi feita, os estudos através de cópias, manuscritos, estudos lexicais, do vocabulário, regiões onde isso, foram encontrados número de cópias em outras línguas, em árabe, em aramaico, em egípcio. Então, você vai encontrar uma série de arcabouços históricos para comprovar a legitimidade de João. isso, Então, se tudo isso e se essa epístola é de João, então nós temos a confirmação bibliológica, textual, do texto, realmente o texto é de João. E, em segundo lugar, realmente Cristo, o Verbo de Deus, o Deus, a quem aprove a Deus, habitar nele toda a plenitude, ou seja, ele é o próprio Deus, e que não há do joelho que se sustenha diante dele, ele é Deus. E sendo isso, assim, a graça de Deus derramada através da cruz do Calvário de Cristo, ela tem poder para transformar a vida de qualquer pessoa. Não importa o quão profundo ela tenha habitado no seu pecado, Cristo é capaz de restaurá-la, de transformá-la. E não há demônio, não há pecado que consiga vencer, ou não há pecado que seja tão pecado além da graça. Quando a graça de Deus é isso. derramada, quando há arrependimento, quando há confissão e remissão dos pecados, Cristo transforma. E então nós devemos andar segundo a sua palavra. No podcast anterior, acho que eu falei algo do tipo que era sobre santificação. E a santificação é como um condenado, um bandido, que ele é justificado, ele é regenerado, ele tem a sua sentença de absolução, de descondenação, entre aspas, né? Que a gente tem muito ouvido falar sobre essa palavra nova aí que tem, mas a É, sua culpa, a sua mancha, ela foi purgada. Então agora, ele quando sair deste tribunal, ele deve andar como um cidadão livre. Essa é a liberdade que nós temos. E, então, a partir do capítulo 2 do versículo 7, ele vai tratar de algumas coisas, de alguns elementos da fé cristã que têm característica natureza prática, né? Uma vez que agora eu sou regenerado, sou transformado, tenho minha vida repleta do Espírito Santo de Deus, agora o apóstolo João, ele nos diz, filhinhos, amai-os. Então, ele já parte para a excelência da teologia prática cristã, que é o amor de Deus. João, ele é conhecido como apóstolo do amor, né? Então, ele traz uma teologia voltada para o amor. Então, ele, no caso, ele até seria o tema dessa lição, né? Da carta em si, na verdade. Exatamente. E é uma Tema mensagem, principal. o foco da nossa lição, da lição 10 ela está na mensagem aos jovens. Por algum motivo, o apóstolo João, ele traz essa divisão. Ele fala aos pais, aos filhos e aos jovens, não é? Uhum. Então, É. é, é, ele fala acerca do fortalecimento. E aí eu queria começar, eu vou deixar para o senhor falar sobre o fortalecimento, mas eu quero falar Hum. do inverso. Nós estamos vivendo hoje, Pedro Otaniel, Sim. uma crise, uma síndrome da fragilidade no meio evangélico. Muitos ministérios, eu vou falar aqui de uma coisa, mas
muitos ministérios de jovens eles são desnecessários algumas vezes. Há um pastor americano, agora não me recordo, mas ele pregou recentemente na sua igreja sobre a desnecessidade do ministério de jovens. E ele bota esse tema estampado, mas ele fala, não, mas calma, eu não estou querendo dizer que não devemos ter mais líder de jovens, nem uma pessoa responsável pela mocidade, mas é porque algumas vezes essa segregação, essa mensagem triturada, já pronta, industrializada para o jovem, causa mais danos do que outra coisa. Você deixa de apresentar algo rigoroso, como, por exemplo, um dos pilares da fé cristã, como você faz no discipulado, e tenta substituir isso por uma interação com o jovem. Olha, mocidade, eu ainda estou saindo da juventude, mas em janeiro vou ser um senhor, já em nome de Jesus, já não vou ser mais um jovem noivo, mas casado. Mas eu entendo que há, há uma necessidade do jovem se basear pela palavra de Deus, o seu modo de Isso, viver, né? E aí, o apóstolo João traz aquela mensagem de esperança aos jovens. Jovens, vocês já venceram o maligno, porque vós sois fortes, mas e a palavra de Deus está em vós. Então, para o jovem ser forte, ele precisa buscar a palavra de Deus. Como purificará o jovem o seu caminho? Então, isso. eu sei que existem Observando, muitos né? livros bons observando, perfeito, atentando. E esse observar não é só dar uma folhada, fazer o seu É, devocional diário, mas é durante o seu dia você precisa guardar para Deus no seu coração para que os meus isso. atos e minhas ações reflitam o que eu sinto. Tem, tem um pessoal, agora a moda, hoje são várias modas, né? Nessa aula. Uhum, Uma outra moda, eu também não me lembro o nome do autor, mas ele escreveu um livro, né? Linguagens do Amor, né? E muita gente uhum, gosta de dizer, o meu amor é gestos de afeição, tempo de qualidade, é uma coisa assim que eles fazem. Mas eu fico um pouco assim, porque não tem como você dizer que ama, dizer que gosta, dizer que quer, dizer que busca a presença dele e de fato não fazê-lo. Então, isso. eu não posso chegar para minha esposa ou para o meu pai, minha mãe, o meu irmão dizer eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas de fato eu o odeio, ou então sou relapso com Uhum, ele. O apóstolo Tiago fala isso, é como alguém que promete tudo, que diz, não, venha cá, eu vou lhe ajudar, e quando vai fazer, eu o abandono. Olha, venha cá que eu vou lhe dar tudo que você precisa, mas quando eu chego na hora, eu não dou nem um pão com manteiga. Então, é, há uma dificuldade muito grande nisso. Então, Pedro Otoniel, é, é, como é que eu, jovem, como é que eu, professor, que muitos professores de juvenis que são jovens, que tem uma classe cheia de alunos que estão ali naquele limiar entre 17 e uhum, 18 anos, saindo da escola, indo para a faculdade, que é um mundo carregado, cheio de perigos, que se já era perigoso na escola, vai ser tudo redobrado. Como é que o jovem fortalece o seu caminho? Como é que esse jovem consegue, então, se fortalecer na palavra de Deus? Fato importante é entender esse primeiro tema central dessa lição, para responder essa Uhum, questão, porque o tema certo. central seria o amor, né? Amor. E o que seria o amor, né, propriamente dito, né? Nós às vezes conceituamos o amor como amor incondicional, aí às vezes fazemos distinção dos termos lá que os apóstolos utilizaram na língua Uhum. grega, ágape, heróis, o termo que vem de Filadélfia, filéu, ou seja, Filéus, isso. filéu, ou seja, às vezes distinguimos, e de fato os gregos faziam isso, né, para distinguir um tipo de amor e que tipo de amor e onde ele seria aplicado. Porém, só a palavra em si não significa dizer nada, né? Porque esse termo ele tem que ser aplicado. Então, o que pressupõe o amor. É isso que o jovem tem que entender. Se Deus me amou, pressupõe algo. O que pressupõe o amor? Ser amado. Pressupõe primeiro voluntariedade. Segundo lugar, pressupõe, como eu falei, voluntariedade, que liga-se o livre-arbítrio, né? A vontade de querer ou não, desejo ou não.
eu quero ser amado ou não, e pressupõe um outro ser. Eu não posso amar simplesmente pela palavra. Eu amo. Não. Se eu digo que amo, então eu tenho que praticar esse amor. E essa prática só realmente acontece se tiver alguém que eu pratique o amor. Ou seja, é aquilo que Jesus, inclusive, fala, que João deixa bem claro, os evangelistas, também Mateus, Marcos, Lucas, deixam claro a respeito de que, para ser discípulo do Senhor Jesus, a característica seria justamente o amor, essa prática do amor. A prática do amor, e João, nessa carta aqui, ele traz justamente essa ideia, por isso que ele indica logo no início da lição, nós observamos na leitura bíblica em classe, ele fala a respeito justamente do direcionamento. Filhinhos, ele engloba todos, depois fala o motivo pelo qual nós devemos estar ligados a ele. Aí, pelo seu nome, vos são perdoados os pecados. Primeiro, o amor que Deus demonstrou por nós foi um amor prático. Por isso que HP, esse termo aí, ele é melhor traduzido como um amor sacrificial. A gente diz que é um amor incondicional, mas tudo bem, ok. Mas seria mais sacrificial, pelo fato de que ele perdoou. João inicia dizendo que pelo seu nome são perdoados os pecados. Ele coloca a autoridade do nome sobre o perdão de pecados, aquilo que nos afastava de Deus. Então, João traz justamente a prática do amor de Cristo lá na cruz do Calvário. Aí o aluno, jovem, tem que entender isso. Entendendo esse amor de Deus por ele talvez pense um pouquinho assim, diga assim, eu sou grato porque antes de me conhecer, né, isto é, antes de eu conhecer a Deus, o Senhor Deus me conhecia antes e, além do mais, entregou-se a vida por mim. Aí João, nessa epístola, ele vai trazer a ideia de pais, de jovens, e cada um ele traz um específico, especificamente algo. E ele diz para os jovens que que eles são fortes, né? Tá aqui claro, jovens, sois fortes. Aí, inclusive, o tópico 2 aqui da lição diz que é a mensagem aos jovens, sois fortes. E o nosso comentarista diz que João, depois de falar aos pais e aos filhinhos, traz uma mensagem aos jovens, dizendo assim, ele reconhece pelo Espírito que eles são fortes. Inclusive, o autor dessa lição aqui, ele traz o termo aqui que João utilizou como forte, seria aqui na língua portuguesa a gente tem, se formos ler do jeito que está aqui, seria ischiros, né? Mas não se pronunciaria assim, né? Seria mais Eu não falo irfros. grego também não, aí é difícil. É, mas a palavra, esse u aí, ele seria um nosso y, então seria isreros. Por que é importante você estar dizendo isso? Porque você está estimulando já seu aluno a adentrar e além do que está escrito aqui, um estudo mais profundo. E o grego aqui trazido aqui pelo nosso irmão foi interessante porque ele mostra a palavra como se fosse forte, assim, como eu falei no início, uma palavra geral ali, o vocábulo seria forte, só que ele vai muito mais além. E João quer dizer para o jovem que o amor que Deus nos concedeu para nós, pelo Espírito Santo que nos foi dado, inclusive, o amor que Jesus demonstrou na cruz do Calvário, esse amor, ele pode ser retribuído. Inclusive, Deus mostra a respeito dessa fortificação, vamos assim dizer, porque essa palavra, esse termo aí, esse adjetivo, ele vai muito mais além de ser forte, simplesmente. No caso aqui, porque ele está tratando de pessoas, então ele fala com relação a ser forte, poderoso, conquistador, certo? Algo para libertar. Essa força, ela é não só humana, como também mental. Apesar de que este mesmo termo, em outros contextos, ele pode significar outras coisas. Por exemplo, se você abre Epístola aos Hebreus, capítulo 5 e versículo 7, esse mesmo termo vai estar lá. Mas o versículo 7 do capítulo 5 vai trazer aquele momento que diz assim, que Jesus, com grande clamor e lágrimas, orou ao Pai e foi socorrido quanto ao que temia. O termo que está revelado ali, que ele orou ao Pai com grande clamor e lágrimas, ou seja, você observe que o termo grande seria meta, aí ele utiliza esse mesmo termo aqui para lágrimas, choro, para identificar justamente algo relacionado a uma abrangência diferente, e esse choro era algo enorme, vamos dizer assim, grande, era algo que tinha um volume maior, porque era algo que saía da própria alma do Senhor. Da mesma forma, quando ele fala, o escritor aos Hebreus dizem no capítulo 11, né, dos heróis da fé, ele diz que alguns apagaram o fogo, né, com sua fé e tal. O termo apagar ali é justamente esse mesmo termo, ou seja, em cada contexto ele vai designar algo, mas sempre demonstrando que é algo bem fixo, relacionado à fortaleza, algo que seria poderoso. Então, o João está dizendo que esse jovem, ele tem
uma força tão grande, um poder tão grande que Deus deu isso naturalmente. Está se falando de algo que seria natural. Mas João vai muito mais além. A questão aqui não seria apenas natural, porque uma vez que o Espírito Santo entra dentro de cada um de nós, há o que a gente chama de sobrenatural e o novo nascimento. Então essa fortaleza ela é multiplicada, fortaleza não, essa força ela é multiplicada pelo fato de que há agora um controle e um domínio do Espírito Santo sobre cada um de nós. Então, o jovem, entendendo esse amor de Deus por nós, entendendo que ele nos deu essa força, ele vai justamente entrar nessa ideia de que nada pode nos separar do amor de Cristo. E com isso eu entendo dessa forma para demonstrar que é Perfeito. importante fixar isso e, como forma prática, ele vivenciar esse amor, entendendo que os pecados foram perdoados, ele nos uniu com o Pai. As pessoas estão se esquecendo do que é o sacrifício de Cristo, ou algumas pessoas nem têm o significado, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ah, alguém morreu, ele morreu lá na cruz do Calvário. Se nós pudéssemos imaginar, realmente, entender, na verdade, imaginar, imaginamos, se entendêssemos de fato o que significa o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nós seríamos gratos de tal forma que eu acho que queríamos viver realmente 100% só para ele, não fazer mais nada na vida. Perfeito. É Eu penso dessa forma, justamente professor. perfeito, concordo. É como se a primeira coisa que ele fala, que o apóstolo João fala no versículo de número 12 do capítulo Hum, 2 filhinhos, eu escrevo porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Eu acho, presbítero Daniel, que parte desse problema de não reconhecer, de eu não ter uma vida pia, sã, porque eu não entendo o sacrifício de Cristo, parte também hum. de não entender o meu próprio pecado. Há uma Isso, deficiência de doutrina do pecado. Primeiro, para eu ser muito bem. perdoado, eu tenho que entender que eu sou pecador. Como é que eu vou ser Isso. perdoado de algo que eu acho que eu não mereço ser perdoado? Porque até algumas vezes É, se você chega para uma pessoa dizendo, fulano, eu lhe perdoo porque naquele dia você fez isso comigo. A pessoa diz, eu? Eu não. Ela vai dizer, eu não. Então, é como se justamente. É a consciência, né? a consciência da sua própria pecaminosidade. Eu sou evangélico, cristão, vou para os cultos, eu tento buscar a palavra de Deus. Por quê? Não é porque eu sou bonzinho, o bonzão. É porque eu sou pecador. Se não fosse E isso, não tinha para sentimos quê. necessidade disso, né? Exatamente. O Espírito Santo nos convence do pecado e do juízo. Então, eu sei que sou pecador, sei que tem uma sentença, uma condenação contra mim, e agora eu percebo que pela graça de Deus eu sou restaurado, eu sou transformado. E aí agora eu não posso passar mais a viver daquela forma que eu vivia antes. Isso. Então agora o apóstolo João, ele vai, após declarar que o jovem que está firmado na palavra, ele é forte e que ele venceu o maligno, ou seja, que através do poder da palavra de Deus, do poder de uma vida, o poder de uma vida em obediência a Deus. Deus não precisa de pessoas super inteligentes, super ricas. Ele precisa de pessoas que sejam obedientes à sua palavra, que carreguem consigo o seu amor, que onde chega ele mostre que é cristão, que tem uma vida diferente, que ele é sal, que ele é luz. Isso para o professor Otoniel, parece ser muito básico. É. A princípio parece assim ser uma coisa que a gente aprende Tenha temor, né? isso, tenha temor. Parece que são coisas elementares que a gente está tratando aqui, mas se não fosse o fato de ser elementar e de ser tão repetido, é porque é fundamental. Não, a gente pode aqui falar sobre Gênesis, Apocalipse todos os dias do ano, todo dia gravar um podcast, mas todas as vezes somos limitados pela eternidade, nós não conseguimos entender tudo que está aqui É, dentro. Toda vez vai ser uma palavra diferente, uma coisa nova, isso. mas nunca vai sair das quatro linhas do texto sagrado. Nunca Uhum. vamos falar E, nada diferente. Nunca vamos dizer algo que não já foi escrito e dito pelos profetas ou pelos apóstolos. Então, essa coisa, o professor tem que tornar, pelo menos, o conteúdo um pouco mais dinâmico, né? Um pouco mais diferente. uhum. Aqui, por exemplo, traz uma experiência que com detergente, água, você bota
algumas partículas se dissipam, e aí você tem uma questão visual. Então, ou seja, é uma forma nova, ou então Uhum. diferente de você trazer uma verdade antiga, uma coisa que é imutável. É. São muito Até bons porque, esses exemplos que são dados. Oi. até porque, professor, até porque o apóstolo João está trazendo, ele chama de um novo mandamento, né? Isso. Por que seria novo mandamento? No Antigo Testamento se falava do amor, Deus dizia, disse que está escrito, né, que o segundo, inclusive, mandamento era amar o próximo como a si mesmo, o maior é amar a Isso. Deus sobre todas as coisas. Só que também havia mandamentos no Antigo Testamento de odiar o inimigo. Observe. Ah, por que acontecia isso? Porque a ideia também tinha muito questão relacionada à ideia militar, à ideia de invasão de inimigos, entendeu? Então, era mais nesse sentido. E às vezes a gente quer ler a Bíblia como um livro que foi escrito hoje, uma mentalidade hoje. Devemos colocar na cabeça, na mente, que a Bíblia foi escrita em um tempo antigo, né? Já faz aí, por exemplo, temos aí só do Antigo Testamento 1000 anos para ser escrito. Tivemos aquele chamado silêncio profético, né, de 400 anos, depois vem mais 100 anos para ser escrito o Novo Testamento. E isso acaba ali no ano 100 ali da era cristã. Imagina a distância que temos dos autores bíblicos. Então, tem que compreender a questão da cultura, a forma de falar, e o evangelho ele traz uma mudança justamente nesse sentido. Jesus trazendo essa ideia. Na lição de hoje aqui, o nosso, inclusive, é o comentarista da lição, depois dele falar sobre essa questão do ser forte, o motivo de porque o jovem é um jovem forte e ele realmente foi chamado por Deus e Deus o caracterizou dessa forma, ele traz aqui algo importante que ele fala a respeito relacionado daquilo que você falou no início aí, de ele deve purificar o caminho dele, justamente porque o Espírito Santo, ele diz aqui, o Espírito Santo, assim, exaltava as qualidades espirituais da mocidade cristã. João estava exaltando as qualidades. Aí o professor, no domingo, pode trazer um quadro onde ele abranja o desenvolvimento. Para chegar à mocidade, você passou por. Você era criança, né? Todo mundo foi criança. E por ser criança, é importante demonstrar o desenvolvimento, como se dá, a forma de Uma ótima personalidade, ideia. o caráter. Ou seja, por que estou dizendo isso? Porque essa forma aí vai demonstrar justamente esse desenvolvimento, vai demonstrar sua maturidade e vai mostrar como é estabelecido na sua vida. Às vezes, até a forma de você pensar hoje é porque lá Isso. atrás colocaram isso para você, né? Por isso que as questões relacionadas à infância, à primeira infância, é muito importante porque você está trabalhando com pessoas em formação. Então, se você inculca na mente de alguém algo errado, ele vai estar ligado com aquilo, ele vai levar aquilo para a Para vida tirar toda. depois é muito difícil. Muito É, difícil. muito difícil. Nós sabemos que existe essa questão do impulso emocional, nós sabemos que existe a questão algo relacionado a sensório motor, né? Dizem até que até os 3 anos Hormônios, de né? idade. Hã? Hormônios. E isso, justamente, ali na infância, os hormônios estão aparecendo, a, a- o pensamento tá acelerando muitas informações, e hoje, numa era de informações, tudo que é lado, à medida que você vai formando, você está formando caráter, você está formando personalidade, suas relações cognitivas, certo? Elas estão sendo ali desenvolvidas, investigação, entre 3 a 6 anos de idade, a criança ali vai estar sendo voltada para si própria, vai estar descobrindo as coisas. Aí o que é que acontece? A gente observa que, inclusive, segundo neurocientistas, dizem que a questão do córtex pré-frontal que nós temos, ele está em desenvolvimento até cerca de 25 anos e outros dizem até que até 30 anos de idade. É justamente aqui o momento de decisão, é aquilo que você vai fazer a distinção entre o que é certo e o que é Uhum. errado. Ou seja, quando eu digo distinção, estou falando de você fixar aquilo em sua mente, porque estão falando de situações morais que está no ser humano. E por que tudo isso, Entendo. irmão? Porque nós temos uma cultura, nós chamamos até de judaico-cristã, né? Ou seja, foi Isso. passado para nós uma forma de agir de questão moral, certo, errado. Então, quando aquilo é impregnado na vida da pessoa de forma errada, e, jovem, sois fortes porque você está aqui para vencer esse maligno, através da ideologia de gênero, por exemplo, as pautas que está adentrando na escola. Então, o jovem ele tem que ter convicção e ter convicção e aprendendo na escola dominical como defender também a fé. Isso é importante, porque faz com que realmente ele se demonstre. Não é para defender gritando aos berros, não. Você defende a fé Com através de quê? Do mansidão, conhecimento. a razão da vossa fé.
E isso eu queria trazer como um ponto principal, porque é a partir daí que na nossa lição ela vai demonstrando ponto a ponto, a partir daí que ela vai dizer o motivo do jovem ser forte e porque ele é forte, justamente porque não deve se amar o mundo, e essa força que está em você, ela faz com que você vença esses problemas que vão vir depois, que a lição vai trazer, que é a soberba da vida, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, ou seja, você é forte para vencer essas coisas. É. Você não é forte É, para dizer, eu tô aqui meus músculos, é. sarado, né, como dizem. Não é Malhado, né? nesse estilo, não. Mas é no sentido Ó, de vencer essas coisas, né? O pecado em si. e eu acho que essa lição, professor Otoniel, prebitor Otoniel, Hum, ela é uma revisitação, como eu tinha falado um pouco antes, uma revisitação aos fundamentos principais da fé. Porque hum, isso aqui é base. Todo edifício ele tem uma fundação. Ele tem isso aqui é a tal edificação sobre a pedra, sobre a palavra de Deus, né? uhum, A verdade, veja, o senhor falou de um novo mandamento. Esse novo mandamento que ele traz, que é do amor, nem novo é de Jesus. Ele que já falou antes lá em Lucas, lá é, em no Evangelho de João, capítulo 13. Então, veja, é um dos perigos que eu acho, o senhor falou aqui de muitos, entre eles, nesse espectro demoníaco da ala esquerdista, né, que a gente tem muitas coisas uhum, aí que a gente pode citar, mas talvez caiba a nós revisitarmos também uma coisa que nós falamos lá no começo, teologia liberal. Porque, isso. professor Otoniel, a gente fala muito de soberba da carne, de soberba da vida, né? A concupiscência dos olhos, da carne. A questão da concupiscência é um desejo ardente de realizar algo, né? De praticar alguma coisa. Então, eu tenho, pela minha natureza humana, desejos intensos, tenho, pela minha visão, eu posso ter desejos intensos, desejos que não são naturais, biológicos, mas que eu posso praticá-los, né? E também tenho a soberba dessa vida. E eu acho que a teologia liberal, ela entra na soberba da vida, porque ela revisita uma região do coração humano que ainda não foi limpa pela graça de Deus. A teologia Isso. liberal é um ponto de idolatria, se é que é uma teologia. Pastor Claudionor de Andrade, ele fala que nem teologia é. Não dá Uhum, nem para ser teologia, porque não é o estudo de nada que vem de Deus. Então, se não vem de Deus, não é teologia, é humanismo, e o humanismo é uma espécie é, de satanismo, porque destrona Deus do centro. Mas a ideia aqui que eu gostaria de trazer é que a soberba da vida pode mascarar, isso nós falamos já sobre outras lições também, mas hum, mascara um evangelho falso, um evangelho que não tem é, 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 que não tem lastro em Deus, em Jesus e na sua obra redentora. Porque você vai começar a eleger para si ídolos evangélicos, sejam bens materiais, seja a própria intelectualidade, que não substitui a graça de Deus, que não substitui as obras que testificam a fé, que não substitui, que ao invés de fortalecer o jovem, de trazer o jovem para o caminho, um caminho firme, sólido, vai tornar um jovem frágil. Quantos jovens hoje, presbítero Toniel, nós não vemos eles se desviando por questões de fragilidade, questões de uhum, desentendimentos, discordância doutrinária. Ao invés de tentar entender, de tentar se isso. aperfeiçoar na palavra de Deus, ele busca algo que é mais fácil. É mais fácil sair da Hum, minha congregação, deixar a congregação como alguns fazem, é, e procurar um evangelho mais simples, em que pese o real ter uma complexidade necessária. O evangelho ele é isso. complexo, ele é simples de se entender, ele é simples de se compreender, mas difícil de ser seguido. C.S. Lewis ele vai dizer que a santidade ela é fácil de ser fingida, difícil de ser alcançada. Então, Hum, a soberba da vida, ela pode trazer, e aqui ele traz outro termo em grego que eu também não sei dizer, Aloze... alazoneia, da correto? so, a soberba da vida? Isso, exatamente.
A Eu só pego aqui, Lazoneira. É, vão formar jovens ricos, teologicamente falando. Jovens que pensam que, porque seguem alguns padrões, alguns ditames, alguns rituais que ditos evangélicos, acha que pode alcançar a graça de Deus através disso. É como se aqui ele fala, quando essa lógica se inverte, ou seja, quando os bens materiais são mais importantes do que a palavra de Deus, a fé não tem lugar e a queda está a um passo. Veja, e aqui a gente pode É, colocar a teologia da prosperidade, da libertação. Então, você vai ter aqui uma série de coisas que podem atingir o jovem. Porque, presbítero Otoniel, para a gente que já nasceu num lar, eu estava lendo sobre isso há alguns dias, para os cristãos que já nasceram num lar evangélico, que acho que a maioria dos jovens da sua sala de juvenis, caro professor, já nasceram num lar evangélico, um copo de cerveja, uma noite na balada, para ele não faz muito sentido. Ele não vai. Agora, amizades que corrompem os bons costumes, conversações que derretem ali aquele alicerce construído por tanto tempo pelos pais, não isso. é? Então, eu acho que Aí o a jovem fica tendencioso, professor, só tendencioso. para não atrapalhar Sim, você, claro, por favor, por favor. mas ficam tendenciosos a ser aceito naquele grupo. Esse é um problema que há. Ou seja, eles, como não, muitos deles não nasceram de novo ainda, não se tá ali no evangelho como apenas uma Isso. religião, não entende o que é evangelho, então tem a necessidade muitas das vezes de ser aceito naquele grupinho. E para ser aceito no grupinho tem que fazer certas coisas, né? E e no final das contas fazem. E essas coisas geralmente são coisas de fato que vão contra a vontade de Deus, as escrituras, como você falou aí, tomar um negocinho não tem nada demais, e justamente por causa dessa questão aí, rapaz, qual é o problema? Aí utiliza a Bíblia, não, aí Jesus fez Isso. vinho, é assim que eles dizem? E aí? Aí É, Jesus fez vinho, daqui para que você explique órgãos e gleucos, aí já exato, acabou tudo. é. Aí, como você falou, aí o problema dessa teologia liberal, que devagarzinho, ainda mais com a internet de hoje, tudo você acha nela, tudo de bom e de ruim também, né? Então, ela tem um problema, porque essa questão da teologia liberal que você falou, e o professor é importante saber para entender qual é a fonte que eu tô, às vezes eu tô lendo algo que eu nem sei que é de um, na verdade tá me desviando e eu tô achando que tá tudo bem. Não faz como Paulo, retém o que é bom, né? Se tiver alguma coisa boa, né? Mas É, não percebe que a teologia chamada teologia liberal, ela quando nasceu, ela também nasceu naquele período do renascentismo, e depois veio o iluminismo, né? Ou seja, era uma resposta, porque naquele período do renascentismo e iluminismo, e depois o positivismo, né, que é é, uma corrente também ideológica, qual era a ideia? A exaltação do que é científico, então eles colocaram a ciência, o homem no lugar de Deus. Então, quando eu coloco o homem no lugar de Deus, eu entro no antropocentrismo, o egocentrismo. Então, então eu não preciso mais de Deus. Então, entra o chamado materialismo. Materialismo não é algo relacionado ao dinheiro, não. Aqui é uma escola, né, do isso, pensamento. É perfeito. o materialismo, aí depois vem o materialismo. Aí vamos desembocar aqui no materialismo marxista. Karl Marx, né? E Engels. Uhum. Ah, irmão, por que eu estou dizendo isso a você, professor Down? Porque o seu aluno tem contato com essas coisas. Então, o professor tem que entender que quando eles falam de materialismo lá, eles estão justamente tentando tirar da ideia o sobrenatural, o que a gente chama de metafísica, o espiritual, porque não é mais necessário desde o iluminismo, desde o renascentismo. E a teologia liberal veio tentando fazer uma resposta para esse tipo de dar uma certa cientificidade, vamos dizer assim, para o que seria teológico, só que muitos deles deixaram vamos dizer assim, foram engoldados, né? Foram engoldados e passaram a descrer nos Foi um eventos tiro no pé. milagrosos. Essa foi a grande verdade, né? É, É, deixaram de, os tentei eventos trazer uma milagrosos. novidade, né? Mas É, aí o que é que acontece? Aí daí, não sei se seria interessante, mas eu vou falar. Mas aí daí fala, surgiu-se que a gente chama de alta crítica e baixa crítica, baixa crítica. onde vai entrar no estudo chamado crítica textual, a pesquisa pelo que seria mais remoto, mais próximo de Jesus. Os evangelhos realmente foram escritos pelos apóstolos, temos cópia das cópias, como você falou, temos várias cópias. Então, Vixe, quanto mais antigo, para eles, melhor.
o texto, porque seria mais próximo dos originais. Ou seja, começou-se a descobrir essa questão da alta crítica, mas a alta crítica entrou como forma de, vamos dizer assim, julgar aquilo que seria para eles conveniente. Ou seja, eu tiro o que é sobrenatural e deixo apenas algo como se fosse histórico. Entra a chamada baixa crítica para dar uma resposta a essa alta crítica, e essa baixa crítica vai trazer e vai tentar o que eles chamam de reconstrução do texto original, ou seja, o texto bíblico é o mesmo, as cópias não se contradizem. Quando você tem uma dificuldade de uma para outra aqui, você observa que são milhares de cópias, 5.600, quase 6.000 já, só do Novo Testamento. Então, de uma cópia que é escrita no Egito, de outra que é escrita lá na Ásia, por ser cópia, vai ter erros, vamos dizer assim, entre aspas, mas não é um erro que venha atrapalhar, às vezes até relacionado à própria forma de escrever, eu troco um I pelo um O, troco, é coisa simples, que não Parece, atrapalharia, não deixaria, parece que né? um pouco mais de dois Hum, por cento do, do, dos textos realmente tem contradições não aparentes, mas reais. E aí esses 2% são os apócrifos, que não são trazidos, não são juntados, né? Ah, né? mas É perfeita porque quando se, colocação. quando se fala dessas questões aí, se a gente for só pela linha da chamada, eu sei que talvez estava fugindo um pouco da lição, mas Não, mas é fica à importante, vontade. é importante porque a gente mostra para o aluno que ele tem uma ciência por trás também. E uma ciência boa, não é ciência má, não. Ciência boa que confirma as escrituras sagradas. Isso. A escritura sagrada, ela pode ser reconstruída com todas as cópias que temos, né? Inclusive, temos a chamada, é, uma vertente da chamada crítica textual, que utiliza manuscritos, para eles são os mais antigos, seriam os melhores. Então, você vai encontrar na sua Bíblia palavras em colchetes, né? Você vai encontrar na sua Bíblia, existe Bíblia que sequer mais traz versículos, certos versículos, porque para eles, por não estar nos mais antigos, que para eles seria aqueles que realmente estavam mais próximos dos apóstolos, e então eles subentendem que seria os verdadeiros, e os outros seriam interpolações, então eles estão tirando, inclusive, das Bíblias Sagradas. Ou seja, é importante saber isso porque você vai em confronto, mas a gente diz, Deus preservou seu texto. Não é porque o texto é mais antigo que seria melhor, não. Existem vários textos que chamamos de majoritário. Esse texto majoritário tem uma gama de textos e demonstra a uniformidade do que seria o Evangelho. Deus preservou sua palavra. Por que estamos dizendo isso nesta aula de hoje? Para demonstrar que a palavra do Senhor, ela foi pregada, ela foi instruída, chegou até nós e ela tem essa força que esse jovem precisa compreender. Entendeu? E não se É deixar verdade. levar por uma conversa na escola, um professor, eu tenho que fazer parte do grupinho, vou ficar triste. Nada, rapaz. Jesus, que é Jesus, foi deixado de lado contra mais nós. Né? Então, o cristão tem que esperar neste mundo recompensas, não. Vai ser rejeitado. Hoje a gente está muito bem, está tudo bem, né? Tá bom Seremos demais. rejeitados, É, negados. A situação está difícil. Então, a, professor, a nessa gente lição, não. essa advertência aqui é não amar o mundo é nesse sentido. Não vamos de acordo com ele, não. Isso. Né? A gente não pode esperar do mundo abraço, porque se o meu Deus, homem, sofreu, foi humilhado, eu que sou servo dele, devo esperar o que é de diferente. Glória, riqueza, fama, É verdade. sucesso, né? Uhum, As concupiscências deste mundo, elas são, elas nascem do coração do homem. Elas, elas têm essa volição própria, né? Nem tudo é o diabo e seus asséculos que às vezes só sou eu mesmo que sou eles contribuem, eles planejam, eles são organizados, são seres que uhum, então quando o apóstolo João fala de já vencesses o maligno, ele fala nesse sentido de que o inimigo ele tenta nos derrubar, nos destruir a igreja do Senhor, destruir a juventude, que são como sementes, como mudas, né, para a nossa geração. Mas ele também continua falando das concupiscências. Ele vai dizer, olha, vocês já venceram o diabo uhum, e suas armadilhas e laços. Aí vocês também têm que vencer vocês próprios, vencer as suas vontades, os seus desejos intensos, como diz o comentarista. Então, eu imagino que esse alerta que o apóstolo João nos dá, ele tanto dá o alerta, como também dá a garantia
versículos anteriores, de que pela palavra nós vencemos o mundo, nós vencemos o Uhum. maligno. Então, a gente não pode amar o que o mundo tem e nem o que o mundo, nem o que no que E no nele há. mundo há, né? É. Exatamente. Então, nem o que o mundo é, e aqui eu trago a soberba da vida, as ideias do orgulho intelectual, Tem que entender que do, mundo é esse, né? Justamente. exatamente, o afastamento de uma, você falou aqui de uma boa ciência, uma ciência responsável. A ciência, ela procura verdades objetivas. A teologia busca verdades fundamentais. Eu posso falar de Big Bang, posso falar de variação de matéria Uhum. escura, não sei, tudo bem, posso, não tem problema, e tudo isso existe, pode É. existir, mas eu não posso negar que há um Criador, que há um Deus. Eu posso falar que existem várias formas de casamento veja, formas tradicionais de casamento, beleza, tudo bem, posso dizer, mas todas elas são um homem e uma mulher, todas elas toda a sociedade tem um padrão moral. Matar é errado, mentir é errado, adultério é errado. Isso aponta para um Deus. Então, as verdades absolutas não podem ser negadas. Isso. E no que nele há, no que há no mundo, aí vem quando o diabo Uhum. quando o diabo não te pega pela cabeça, ele te pega pelo estômago, pelos Uhum. olhos, pelo ouvido, né? Então, o diabo tem suas armas e nós só E temos tem. uma. É Nós só verdade. temos um. Nós temos um fiel advogado, né? Que quando nós pecamos, ele está lá para nos perdoar, para nos justificar, para nos restaurar. Então, passo para o senhor, professor Otoniel, suas considerações finais. A gente já está aqui há um bom tempo. Se deixar, Hum. a gente fica até mais É. tarde. É. É um tema Mas tem que muito terminar, né? profundo, exatamente. Geralmente o professor ele tem o quê? No máximo 40 minutos, mais segundos para poder dar a sua aula. Então eu passo para o senhor para suas considerações finais. Desde Isso, já, amém. já lhe agradeço por estar aqui comigo. Eu que agradeço, em primeiro lugar, sou grato a Deus pela oportunidade de estar com os irmãos, cooperando, né? E nessa consideração final, quer dizer ao professor que ele pegue todos os pontos que falamos aqui e busque mais, estude mais um pouquinho sobre o assunto e tente levar para a sala de aula essa discussão. Não é a discussão no sentido de alguém vai brigar com ninguém, vai brigar um com o outro, né? Mas discussão no bom sentido de debater o assunto. Você estará preparando o seu aluno para esse mundo que é terrível. E Deus será glorificado. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Amém. A minha consideração final, meus irmãos, é que é meio uma paráfrase do que foi feito, do que foi dito aqui, mas que use a pedagogia do amor. Eu não sou pedagogo, mas o que eu vejo no meu Cristo, no meu Jesus, é que ele era um grande mestre do amor. Então, a, se você ama o seu aluno, ore por ele. Se você ama o seu aluno, interceda pela sua vida, pela sua família, saúde financeira. Eu sei que não é fácil. Eu trabalho na sala do juvenis também, dou aula lá, e sei como é difícil, muitas situações complicadas, e é difícil um tema desse, porque vai ser muito sensível o que você vai falar. Tem jovens ali que estão viciados nas vicissitudes da carne, nas vicissitudes Isso. dos olhos, jovens soberbos. Jovem com 16 anos acha que é o intelectual, que é, né, Então, Uhum. muito cuidado com como você vai falar sobre esse assunto. Procure ser o máximo solene, evite gírias, evite tudo isso. Tenta ser são, né? Seja firme, são. Agora, evite confrontos diretos, né? Sempre tente educar essa pedagogia com amor, o amor de Deus. Um amor que constrange, um amor que o Espírito Santo interage. Não é você que vai mostrar para o seu aluno que ele é um pecador, não. Não é isso. Mostre a palavra de Deus. Se preocupe em mostrar a palavra de Deus e deixe que o Espírito Santo faça o resto. Deixe que a sua aula da EBD seja um instrumento de Deus, para que não se torne um instrumento só de uma, né? Às vezes a gente
uma verborragia, né? Mas que seja realmente, como o professor Otoniel já disse, que seja uma aula que você mostre para o seu aluno como ele pode se defender desse mundo, né? E quando você faz isso, quando você ensina a palavra de Deus para alguém, numa forma, talvez seja uma das formas mais sublimes e elegantes de amor que você pode ter, né? O John Wesley disse que ele aprendeu mais com a mãe dele do que com todos os teólogos da Inglaterra. Então, que você, professor, é a linha de frente do seu pastor. Você é a linha de frente da igreja com aquela classe. Então, essa é a minha mensagem. Vamos amar os nossos alunos e vamos, né, passar a semana se consagrando, orando por eles, intercedendo por eles, porque eu tenho certeza que sua aula vai ser um instrumento de Deus poderoso para a vida de cada um. Desde já, renovo aqui a minha gratidão ao presbítero Otoniel, que nos saudou aqui com um brilhantismo vindo de Deus, né? Em nenhum momento aqui você viu ele fala de uma forma compreensível, e eu tenho certeza que sua aula vai ser próspera e que Deus estará com você naquele domingo de manhã. É uma batalha um pouco hercúlea, porque a gente está brigando com o ensino secular, que eles estão de segunda a sexta-feira, às vezes até sábado, na escola estudando. Nós temos 45 minutos, 30 minutos ali para dar uma aula, mas eu sei que tudo que você precisa é da palavra de Deus. Pode ser 10 minutinhos, mas se você tem a palavra de Deus e está cheio do Espírito Santo, meia palavra abaixo. Deixe que Deus tome conta do resto. Então, amém. Eu desejo a você uma semana abençoada, cheia da graça de Deus e uma aula poderosa em nome do Senhor Jesus. Uma paz do Senhor a todos e continuem ligados, sigam, compartilhem e uma paz do Senhor em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Paz do Senhor, amém.